Estamos no 5º dia desta iniciativa que a FENPROF e os seus sindicatos têm desenvolvido no período da campanha eleitoral. Estamos aqui em Coimbra hoje para chamar a atenção, como já estivemos na segunda-feira em Viana do Castelo e em Braga, nesse dia chamando a atenção para os problemas dos horários e das condições de trabalho. Na terça-feira estivemos em Vila Real e Bragança, chamando a atenção para os problemas do envelhecimento da profissão docente e da aposentação. Na quarta-feira estivemos no Porto e em Aveiro para chamar a atenção para os problemas da formação. Ontem em Viseu e na Guarda para chamar a atenção para o problema do discurso de ódio que cresce pela Europa e em Portugal também, e a necessidade de o combater. E hoje estamos aqui em Coimbra, estaremos logo à tarde em Leiria, chamando a atenção para o problema da precariedade. O que o Ministério da Educação diz que este ano vinculou 8.000 professores, são milhares já, dizem eles, desde o período em que iniciaram funções, mas o que é facto é que continuam a ser, na ordem dos milhares, os professores contratados que existem no sistema. E mais ainda, estas alterações que houve, esta vinculação de 8.000 professores e também a própria questão da alteração do índice remuneratório dos professores contratados tem a ver com o incumprimento de uma diretiva comunitária e com a obrigação que o Governo teve de reduzir a contratação a termo, por um lado, e de diminuir a discriminação salarial. Tanto num caso como noutro, está longe do problema estar resolvido. Como disse, são milhares os professores contratados, são milhares os professores com mais de 5, de 10, com 15, com 20, alguns até com mais de 25 e 30 anos de serviço, e também os professores continuam a vencer pelos primeiros escalões da carreira, muito longe do que deveriam receber, tendo em conta o tempo de serviço que têm. Portanto, continuamos nesta matéria da precariedade a exigir soluções e que, no fundo, se responda a isto. Se há uma necessidade permanente numa escola, essa necessidade permanente deve ser coberta com um vínculo permanente. É este o princípio que nós defendemos e é este o princípio que não tem sido atendido ao longo dos últimos anos. Nós sabemos que estamos em período de campanha eleitoral e sabemos que no período da campanha eleitoral se fazem promessas, porque fazendo-as, quem não as fizer, naturalmente tem mais dificuldades para chegar ao poder. E mesmo fazendo-as, poderão sempre depois dizer, bom, nós até queríamos, mas aconteceu isto, aconteceu aquilo e afinal não podemos. E nós sabemos que assim é, até pela experiência. No entanto, é fundamental que nós estejamos aqui, ao longo destes dias da campanha eleitoral, chamando a atenção para os problemas que existem na profissão. Mas, e também sabemos que agora, por exemplo, nas questões da carreira, parece que todos os partidos políticos se propõem a recuperar o tempo de serviço dos professores. Mas atenção, aquela revista da FENPROF, que tem um semáforozinho, assinalando a verde o que é positivo nos programas dos partidos políticos, assinalando a vermelho aquilo que é negativo nos programas dos partidos políticos e também tendo uma sinalização amarela para aquilo que é assim. E é fundamental que olhemos para isso, porque de nada serve recuperarmos, ou serve muito pouco, recuperarmos o tempo de serviço se depois abrirmos portas aos contratos de associação. De nada serve recuperarmos o tempo de serviço se depois permitirmos que as escolas contratem diretamente os professores. De nada serve recuperarmos o tempo de serviço se depois o ensino profissional for entregue às autarquias, acentuando ainda mais a municipalização que está em curso. Portanto, é fundamental que se olhe para o todo e a FENPROF fez um trabalho, seja pelos debates que realizou, seja pela análise que fez dos programas dos partidos políticos, em que assinala aquilo que é positivo e aquilo que é negativo nos programas dos vários partidos políticos. E é fundamental que os professores leiam
esses destaques e que naturalmente depois, no dia 10, tomem a opção que muito bem entenderem, tendo em conta esses destaques que são feitos. Mas os problemas dos professores não se esgotam na questão da precariedade. Temos o problema da carreira. E a carreira não é apenas recuperar os 6 anos, 6 meses e 23 dias. É preciso extinguir as vagas e as cotas, porque o dito acelerador não resolve esse problema. E é preciso também resolver o problema das chamadas ultrapassagens. Se nós olharmos, por exemplo, para a região autónoma dos Açores, em que brevemente, no próximo ano, estarão recuperados os 9 anos, 4 meses e 2 dias, não há cotas nem vagas para acesso ao 5º e ao 7º escalão e até ao final da década vão recuperar o tempo das transições de carreira de 2007 e 2009. E nessa altura, um professor dos Açores que cumpra 34 anos de serviço, chega ao 10º escalão. Ora, isso não acontece em nenhum lugar no continente. Os professores estão 3, estão 2, estão um escalão abaixo daquele que deveriam estar quando olham para o seu tempo de serviço e projetam o seu tempo de serviço no estatuto da carreira que existe. Os professores não estão a pedir nada de mais, estão apenas a pedir que se cumpra o que a lei, o que o estatuto da carreira docente diz relativamente ao tempo de serviço. Mas depois temos também os problemas dos horários e das condições de trabalho. O horário dos professores é 35 horas semanais. Ora, o que demonstram os inquéritos que a FENPROF tem feito é que os professores trabalham mais de 50 horas por semana. E isto acontece porquê? Acontece porque o Ministério circunscreve a componente letiva, portanto, às aulas. Todo aquele apoio individual, em grupo, a turma, que muitos professores dão, são empurrados para a componente não letiva e depois falta o tempo e que os professores vão usar do seu tempo de descanso e lazer para a preparação de aulas, para a preparação de trabalhos, para a correção de testes, para a correção dos trabalhos que os alunos vão fazer. E, portanto, este problema resolve-se de uma maneira muito simples. Basta que todo o trabalho com alunos seja considerado tempo letivo. E depois, o tempo de escola terá naturalmente as reuniões de escola, as reuniões pedagógicas que forem necessárias e tem o tempo necessário para o tal trabalho individual que todos os professores têm de fazer. Mas depois há também as questões do envelhecimento e da aposentação e da necessidade de uma vez por todas a que todos os professores, ao fim de 40 anos de descontos, tenham direito a aposentar-se sem penalizações e a necessidade também de existir um regime especial de aposentação aos 36 anos de tempo de serviço, tendo em conta as características da profissão. São estas, no fundo, as matérias que são abordadas nas 4 petições que temos ali para assinar. Mas outros problemas existem. O da escola inclusiva. A escola não é inclusiva se estiver apenas na letra que é inclusiva, mas depois se falharem os recursos que são necessários para uma população escolar cada vez mais diversa. É que acontecendo isso, e é isso que acontece, muitas das vezes a escola apenas é inclusiva no nome, porque depois faltam os recursos para dar as respostas que são necessárias, apesar de tudo, do esforço que muitos professores fazem para diminuir essas dificuldades. Mas também é necessário alterar o regime de gestão e administração escolar, aumentar o colégio eleitoral que elege o diretor, aumentar a colegialidade, no fundo, permitir que seja o pedagógico a determinar o administrativo e não o contrário. E, portanto, colegas, no fundo, o que é necessário é um reforço do investimento na educação, os tais 6% que falam as organizações internacionais, porque só assim se poderá resolver aquele que é o problema da década,
que é o problema da falta de professores. Só se resolve o problema da falta de professores se houver, de facto, uma valorização da carreira e da profissão que permita ir buscar aqueles professores que a Troika, no tempo da Troika, a Troika estrangeira e a Troika de cá, mandou para o desemprego. É por essa via da valorização da carreira e da profissão que nós poderemos ter jovens a ingressar nos cursos de formação de professores, porque não é por via do abaixamento das qualificações que nós lá vamos, não é por aí que vamos resolver o problema da falta de professores e não é por aí que vamos conseguir ter uma escola pública de qualidade que responda às necessidades dos portugueses e que permita que, independentemente da condição económica e da origem social de cada um, todos tenham direito a uma educação de qualidade, porque é isso que a Constituição da República prevê neste ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, e é isso, e é para isso que a escola pública foi criada, foi de facto para dar uma resposta de qualidade e que permita que o direito à educação seja um direito de todos os portugueses.